Bem, pessoal, vamos falar aqui agora um pouco da nossa matéria de SMS. Os conteúdos que foram passados, vamos reforçar aqui com uma aula. Vamos falar um pouco de perigo e risco. Ok? Então, aqui é para a gente entender um pouco da diferença do perigo e do risco, né? É para a gente poder dar o pontapé inicial para a gente entender melhor essas questões, até para a gente poder analisar situações, né? E poder ter as medidas de prevenção contra acidente, né? Porque dentro de segurança do trabalho, é esse que é o nosso carro-chefe, né? A prevenção de acidentes. Então, o que a gente pode considerar o perigo, né? São aquelas condições que têm variável com potencial que pode causar danos, né? Tanto lesões, né? Pessoais, danos a equipamentos, né? Instalações físicas, meio ambiente, ou seja, pode ser, a gente pode falar, tudo aquilo que pode causar problemas relacionados à produção. E o mais importante é quando nós podemos causar lesões nas pessoas, né, que é o nosso maior objetivo, ok? Então, uma fonte, ela é a fonte, né, que pode ser, tem que esse potencial, né, porque pode causar esse efeito indesejado, até como, né, até uma morte de uma pessoa, até, né, um dano material aí, né, muito grande, até, por exemplo, um incêndio onde venha a se perder, né, um galpão, uma fábrica. Então, isso aí é esse que é o perigo, né? Então, aqui tem um conceito, né, mais técnico, né, que é aqui, ó. Perigo é uma propriedade inerente de um agente físico, químico ou biológico, ou conjunto de condições que apresentam potencial para um acidente. Então aqui dá um exemplo aqui, ó, de um transporte rodoviário, né, um caminhão, uma via, né, sendo carregado com produto inflamável. Se a gente parar para pensar, toda essa atividade é uma atividade muito perigosa, né? Então, ali dentro dessa situação total, tem vários agentes que podem ocasionar vários acidentes, né? Então, aí a gente vai cair no quê? No risco. O risco vai ser o quê? Toda a probabilidade e severidade dessa situação, a gente vai considerar o quê? Que é o risco, né? Então, quer dizer, o perigo pode ser uma causa, um fator que contribui para o risco, ok? Então, aqui, o risco é a probabilidade de possíveis danos dentro de um período específico de tempo e um cenário específico, né? A gente vai falar de probabilidade versus a gravidade. Então, existe a possibilidade de acontecer um acidente e qual vai ser a gravidade desse acidente? Então, aí o que vai acontecer aqui são os riscos, né? Então, quando a gente faz essa junção dessas duas situações, da probabilidade e a gravidade, aí nós temos o risco. Aqui, ó. Perigo. Situação ou fonte potencial de dano em termos de acidentes pessoais, doenças, danos materiais ao meio ambiente de trabalho, ou a combinação dos mesmos. Os riscos. Combinação da probabilidade e gravidade, a consequência de um determinado evento. É o perigo que pode ocorrer. Então, se nós pegarmos um exemplo, né, botei desse caminhão, a atividade de transporte com esse caminhão é uma atividade que eu entendo como perigo. Aí nós vamos ter que os riscos, por exemplo, qual o risco? De ter uma explosão, de ter um acidente, de ter uma colisão, no caso, né, um atropelamento, né? Então, eu tenho a atividade geral, que eu conheço que é a atividade perigosa, e tem os riscos, que são várias situações que podem acontecer, né? Onde nós vamos ter as consequências, né, de danos pessoais, materiais, né, ou até a morte, ok? Então isso aqui é só um pequeno vídeo para vocês entenderem a diferença entre perigo e risco, né? Porque às vezes quando a gente fala, né, nas próximas aulas que nós vamos falar de riscos
ambientais, né, nós precisamos entender essa diferença, né? Então, o perigo está relacionado com a situação, né, global, uma coisa mais geral, né? O risco são as probabilidades e as consequências dessa situação de perigo.